Olá, eu sou Carolita Vasconcelos, fisioterapeuta do trabalho e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos de volta no quadro Gestão Executiva e convidamos aí uma pessoa do mais alto gabarito e vamos bater um papo com Carolita Vasconcelos. Carol, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, que é uma honra estar aqui com você. Imagina, a honra é nossa. Carol, para os internautas te conhecerem um pouquinho melhor, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e de lá como você migrou para ser uma grande empresária. Eu comecei na área de... Nosso foco hoje é na área de call center, né? Nós oferecemos serviços de ergonomia, adequação do ambiente de trabalho para o conforto do funcionário, com foco nos contact centers. E isso veio, essa paixão que a gente tem, né, por call center, esse nicho de mercado, vem um pouco da história, né, de eu ter vindo também dessa área, né? Então eu comecei a carreira trabalhando dentro de um lá em Uberlândia mesmo. Em Uberlândia. Perfeito. E aí essas adequações que a gente propõe hoje para o mercado, para as empresas, né, no sentido de conforto, de adequação do ambiente de trabalho, vem muito do que nós vivenciamos, né, dentro desse mercado. Então hoje a Ergon Leader, que é a empresa que eu represento, a gente oferece para o mercado de trabalho essas adequações, de acordo com a NR17, que é uma norma do Ministério do Trabalho que define as diretrizes relacionadas à ergonomia, que é trazer o máximo de conforto e eficiência dentro do ambiente de trabalho. E isso promove melhora da produtividade, melhora do clima organizacional e as adequações que devem ter um bom ambiente de trabalho para que tenha essa troca, né, da produtividade com o retorno e a melhoria de toda a questão da saúde mesmo, né, do trabalhador, que traz todos esses benefícios. Perfeito. Você me fez lembrar aí o início também da minha carreira profissional, em que eu via lá as telefonistas com aqueles fones de cabeça que parecia de astronauta, parecia um capacete de astronauta. Sim. A ligação telefônica era ruim, eram mesas normais que as pessoas trabalhavam. É lógico que não tinha computador, mas era no aparelho telefônico com aquele lá, ou muitas vezes a pessoa segurando o próprio fone. Não existia nada de ergonomia, principalmente de cadeiras e tudo mais. Só que aquilo foi evoluindo. Então, uma série de problemas que os trabalhadores começaram a ter, acabaram gerando então a NR17, depois posteriormente o anexo 2, que obrigou de certa forma as empresas a fazerem essa adequação. Tá? Você acha que o sucesso foi devido a ser uma determinação, ou se as empresas por elas seguiriam ou não no mesmo ritmo aí, a ergonomia aí para os trabalhadores? Eu acho que foi uma evolução relacionada ao tempo, de acordo com o que foi melhorando as questões do ambiente de trabalho. Então, assim, acho que é um conjunto, tanto a necessidade do trabalhador de ter esse posto de trabalho mais adequado. Teve algumas questões no decorrer dessa evolução relacionada a alguns adoecimentos, né? Perfeito. E aí começou a ter a necessidade de ter um olhar para o conforto, um olhar para que esse trabalhador laborasse num ambiente favorável, num ambiente que não fosse ter problemas relacionados à sua questão biomecânica, vamos dizer assim, a questão postural, física. E então eu acho que foi uma evolução assim, de acordo também com a modernidade, com a melhoria da tecnologia, porque antes os computadores eram maiores, né, eram bem o mobiliário, tudo era muito diferente, né?
Então, assim, eu acho que foi junto a melhoria da tecnologia, juntamente com esse olhar mais cuidadoso do empregador para os seus colaboradores, né? E essa foi, eu acredito que foi uma questão assim, conjunta, né? A questão das normativas, ela vem também com essa necessidade dos trabalhadores, juntamente com o sindicato, juntamente, né? Porque tem toda uma questão também patronal dos sindicatos, dos órgãos fiscalizadores, então eu acho que foi um conjunto. E esse conjunto de ações, né, essa evolução favoreceu muito o trabalhador e também o empresário, também as corporações, porque o trabalhador laborando, né, trabalhando numa posição de máximo conforto, por isso que veio, né, nessa evolução o anexo 2 da norma, porque a NR17 ela é de 1990, então é uma norma relativamente, assim, vamos dizer, tem mais de 20 anos. E aí o anexo 2 ele veio em 2007, que regularizou. Então, com o anexo 2 da NR17, que define as diretrizes para contact center, foi uma grande evolução nessa questão, porque aí tudo que prevê nessa norma auxilia tanto esse conforto com a eficiência do trabalho e, em contrapartida, a produtividade. Porque o trabalhador laborando num posto de trabalho adequado, com conforto, com ambiente, né, a temperatura, a questão do ruído, todo esse ambiente em harmonia, ele produz melhor, ele produz mais, ele se sente incluído, ele se sente realmente parte, né, daquele ambiente. Então eu acho que é um conjunto e a gente vai evoluindo junto também, né? Então as melhorias dos postos de trabalho, a melhoria da organização do trabalho, então isso tudo contribui e favorece ao longo do tempo essa evolução mesmo. Perfeito. Né? Essa atividade aí, normalmente dos anos 80 aí, os médicos não conheciam o que era a LER-DORT. Sim. Então, a pessoa estava trabalhando aqui, os dedos mexendo, mas aqui estava rígido. Então a pessoa começava a dar muita dor e as pessoas não sabiam o que fazer realmente com aquilo. Tinha afastamento médico, ia para a caixa. Então a empresa tinha que treinar novos funcionários para colocarem no lugar. As pessoas tentavam voltar, mas doía muito. Então a regra da ergonomia fez com que o braço tinha que ficar descansando em cima o móvel tem que propiciar com que haja um conforto na hora de fazer. Isso melhorou bastante. Com certeza. Porque essas adequações da altura da bancada, a bancada regulável, né, a borda arredondada, então todas essas adequações, elas favoreceram significativamente a melhoria também, não que não tenha adoecimentos, né, porque é multifatorial também, também essa evolução da LER-DORT, tanto da nomenclatura como das causas, então é todo um conjunto, é multifatorial essa questão, mas favoreceu essa evolução da tecnologia, tanto da normativa como do mobiliário, como das questões também relacionadas à ergonomia em geral, melhorou bastante esse conforto, né? Essa eficiência no trabalho, favorecendo eu acredito que favoreceu os dois lados. Exato. Né? Carol, me fez lembrar também, eu lembro que na década de 80 ainda, eu visitei algumas empresas de componentes e estava passando junto com o RH, então tinha as candidatas normalmente, e era para colocar um determinado dispositivo, a bancada tinha na bancada aí uma coisa que corria junto com os componentes e ela ia encaixando lá os circuitos ali. Sim. E saiu uma moça ali, eu fui tomar café, ela foi também e tal. Eu falei, e aí, você foi admitida? Ela falou, não fui. Então, por quê? Eu sou mais alta. Eu falei, e aí realmente eu fui dar uma olhada, ela ia ter um problemão de coluna, porque a bancada era dessa, assim, tinha que ser, a pessoa sentada,
tinha que poder fazer aquilo lá. Se a pessoa tivesse que se inclinar, né, para poder fazer, aquilo certamente ia dar um problema de coluna. Então, a indústria, talvez o SESI e tudo mais, já tivessem normas também para evitar desconfortos aí e problemas futuros aí com os funcionários. E hoje você acha que a parte de call center, contact center, já da grande maioria das empresas, tanto próprias quanto terceiras, acabaram adotando aí a NR17? Sim, a maioria. Porque a normativa foi publicada em 2007 e eles tinham prazo para se adequar. Então, pelo que a gente vê no mercado, né, a gente vê que a maioria tem se adequado. Ainda há muito que melhorar, né? Então, os pequenos, sim, né? Os menores, então ainda tem, porque a norma ela é muito específica, ela tem diversas exigências, né? Mas, assim, a maioria das empresas já estão nesse caminho, né, da eficiência, do conforto e das adequações necessárias. Porque não é só a questão do mobiliário, é importante ter um mobiliário de acordo com o mínimo que a norma exige para trazer esse conforto, né, as medidas que a gente, que é mais a ergonomia, que a gente tem dois ramos da ergonomia, a ergonomia francesa e a ergonomia americana. Sim. Então é importante que as empresas se adequem desses dois lados, tendo o equilíbrio dessas duas ergonomias, que a biomecânica, a americana, ela define a questão das medidas, do mobiliário, da altura, dessa questão relacionada às medições. E a ergonomia francesa, ela já vai mais para o lado da organização do trabalho, se tem metas ou não a cumprir, se tem estresse, se tem cobrança, né? Então, na nossa visão, a gente acredita que tem que ter um equilíbrio das duas. É importante um ambiente de trabalho adequado, dentro de todas as normativas de medidas, de altura de mesa, de cadeira ajustável, e os ajustes que eles propõem, que a norma propõe, é exatamente para isso, atender uma pessoa de uma estatura menor, bem como uma de estatura maior, que atenda o máximo possível da população, né? E linkar com essa questão da organização do trabalho, porque é importante ter um ambiente adequado, mas também uma boa organização do trabalho, um líder que saiba cobrar de uma maneira saudável, porque muitas vezes a gente percebe, a pessoa adoece, mas é porque é por uma questão emocional, né? Então, se ela não tiver um líder, às vezes, que é linha dura, que não sabe conduzir de uma maneira saudável aquela equipe, eles também adoecem, né? Então, as questões psicossomáticas, elas são muito comuns e têm aumentado cada dia mais, né? Então tem que ter um equilíbrio, a gente acredita nesse equilíbrio das duas questões, da emocional, organizacional, de metas, né? E também de um ambiente adequado e que ela tenha as condições de ajustar para que eu fique, se eu tiver que ficar numa postura estática, que é sentada um tempo Sim. maior, aquela minha posição, aquele meu posto me favoreça o conforto, que eu fique de uma maneira adequada, a área de alcance, o braço, né, na angulação de maior conforto, né? Então é um equilíbrio entre esses dois lados, né, da ergonomia. Perfeito. Carol, e fala um pouco mais sobre o trabalho da Ergon Leader. Qual o tipo de profissional que você tem e quais os tipos de atividades que vocês fazem? Hoje a gente desenvolve essa assessoria junto às empresas relacionadas às adequações da NR17. Então a gente adequa o ambiente de trabalho bem personalizado, de acordo com a necessidade e a demanda de cada cliente, né? Adequando todas essas diretrizes da norma. E, paralelamente a essa questão, que aí tem os laudos, né, as análises ergonômicas, tem todo o processo da ergonomia, que são as questões das documentações adequadas, bem como os programas preventivos, que é importante, recomendações de pausas, rodízios, por vezes a gente acompanha os alongamentos, né, que são as ginásticas laborais, essas pausas para alongar e para cuidar da musculatura, é importante, traz um benefício a médio e longo prazo muito interessante, de produtividade, etc.
E também a questão, a gente tem trabalha também com um projeto de inclusão. Perfeito, ia perguntar para você. E que a gente, dentro desses programas de ergonomia, a gente capacita e inclui as pessoas com deficiência. Então, no projeto Incluir Todos Somos Essenciais, porque muitas vezes a empresa, hoje existe uma norma, que com base na Lei 8213 de 1991, que define a lei de cotas para pessoas com deficiência. Então, as empresas que têm mais de 100 funcionários, a partir de 100, elas têm que adequar um percentual no seu quadro de funcionários de pessoas com deficiência. E aí a gente inclui essas pessoas dentro do nosso programa de ergonomia. Então, é uma das adequações que a gente fez para otimizar, porque a gente assessora essa questão da lei de cotas juntamente com o nosso programa. Então, a gente forma, hoje a maioria dos a gente forma todos, acolhe, inclui todos os tipos de deficiência. Perfeito. Dentro desse projeto. Mas o deficiente visual, para o nosso negócio, ele tem um tato mais afinado, né? Pela questão mesmo das habilidades que eles desenvolvem por ter ou baixa visão ou ser, né? Sim, não ter visão. Aguça outros sentidos. Aguça outros sentidos. Então, a gente busca essas pessoas através das associações, forma elas para serem massoterapeutas e incluímos no nosso programa. Então, eles auxiliam na Quick Massage, nessa parte de amenizar o risco ergonômico através do relaxamento muscular. Interessante. Então, eles se sentem úteis, né? Sim, com certeza. E a gente tem uma turminha muito eficiente, muito integrada, o pessoal assim, eles realmente, através desse trabalho, eles realmente se sentem incluídos, eles produzem, porque mesmo tendo uma deficiência, mas ele tem a deficiência visual, por exemplo, mas ele não tem a deficiência física, né? Ele trabalha com as mãos, então ele oferece através das mãos, através do tato, através dessa técnica, né, de massoterapia, um bem-estar para o funcionário dessas corporações. Então, ele produz, né, ele oferece algo que contribui para o negócio, contribui para a produtividade daquela empresa. Sim. E se sente muito útil. Que bacana. Conta um pouquinho mais aí sobre as ações dos profissionais, ou assim, os resultados que você obteve ou que continuou obtendo aí, a partir do momento que você fecha o contrato. A gente consegue resolver essas demandas do ponto de vista da legislação. Então, assim, a empresa se resguarda, porque quando a gente implementa um programa adequado de ergonomia, é sempre com o objetivo de blindar a empresa. E a ergonomia, quando a gente fala de ergonomia, ela tem a ver com todas as áreas. Ela tem a ver com a questão de utilização do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Porque a partir do momento que ele tem a consciência, que ele sabe a importância daquilo para a saúde dele, para os cuidados, né, diminui também acidentes, diminui também adoecimentos. Então, a ergonomia ela é linkada com todas as áreas da empresa, né? A parte de produtividade, como eu já falei, porque ele estando num ambiente confortável, ele vai produzir mais, ele vai se sentir também incluído naquela empresa. Né? A parte de relacionamento com todas as outras áreas, a área jurídica, a área de RH. Então, ela está envolvida com todos esses departamentos, né? E também se estende para todas as outras áreas da questão corporal, da questão da medicina. Então, eu falo que ela é possível a gente colher resultados, né, de um bom projeto ergonômico em todas as áreas, em todos os aspectos naquela corporação, vinculado àquele grupo de funcionários. Perfeito. A gente nota, Carol, fora do ambiente de call center, por exemplo, você vai algumas instituições financeiras, bancos mesmo, então você vê, por exemplo, você vai conversar com o gerente, ele está com o laptop e ele está assim, né? Quer dizer, o campo de visão dele não está adequado, aquilo vai dar problema para a coluna para eles. Então, tem alguns casos que, quando existia a lista telefônica ainda, de papel, eu falo, coloca uma lista telefônica e coloca ali para
amenizar um pouquinho, né? Mas ainda a gente tem muito campo ainda para melhorar a parte da ergonomia, né? A conscientização já está acontecendo, sim, mas ainda tem muita gente que fala, eu sempre fiz assim, vou continuar sendo assim, mas a parte de prevenção realmente ela tem que ser cada vez mais assim, incentivada, né? Eu vejo como uma questão cultural. A cultura do brasileiro não é prevencionista. Exatamente. Então, acho que vem de uma questão assim, um pouco mais antiga, né? Então, eu falo que é um processo. A gente já evoluiu muito nesse sentido, tem muito ainda a evoluir, e é através dessa conscientização, é um processo que tem melhorado, né? Antigamente era bem mais complexo, sim, mas já evoluiu muito. Mas tem muito mais ainda a evoluir. Nessa questão que você falou, por exemplo, do campo visual, sim, hoje a gente já tem recursos extremamente úteis, extremamente modernos, né? Que a gente, mesmo tendo que usar um laptop, que teoricamente é totalmente anti-ergonômico, sim, né? Porque exato, ele não proporciona esses ajustes, mas a gente tem os acessórios ergonômicos que você pode colocar e que vai te dar esse campo visual adequado. Então, por isso que eu falo, é a questão mesmo de orientação, de evolução mesmo, mas muitas vezes o empresário precisa vamos dizer assim, dessa assessoria, né? Para propor e entender um pouco melhor e conhecer os recursos que existem hoje para que ele proporcione esse máximo conforto, né, para o seu colaborador. Carol, queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, para as empresas que estão nos assistindo e fala, nessa mensagem coloca também aí a parte de inclusão. A gente acredita que todos, no trabalho, independente do ramo de atividade que a gente, né, labora ou presta serviço, é muito importante a inclusão, né? Então, quando a gente fala dessa questão da ergonomia, do conforto, de todos esses aspectos, eles se estendem a todos. Eu acho que para você ter uma empresa bem posicionada, ter uma empresa em evolução, é importante você olhar como um todo, né? Então, quando você olha como um todo, para todos os aspectos que estão envolvidos naquela atividade ou naquele negócio, é fazer a inclusão de tudo, né? Então, assim, a gente, nessa questão de inclusão, eu acho que se estende para todos. Então, é extremamente importante essa visão globalizada do empresário, porque não adianta eu querer ser só especialista numa parte ou fazer só meu negócio, por exemplo, meu negócio é só atender o cliente, não é só isso, né? Você tem que ter todo um entendimento do processo humano, do processo de ambiente. Então, quando a gente fala de inclusão, é ter essa visão globalizada em todos os aspectos para que a gente tenha uma evolução melhor, né? Um resultado satisfatório e que todos estejam realmente se sentindo parte. Então, eu acho que o se sentir parte do negócio, se sentir incluído, se sentir, né, faz com que aquela corporação, aquele trabalho seja cada dia mais engrandecido, cada dia mais potencializado, né? E a gente consegue bons resultados em todos os aspectos. Que ótimo. Quer deixar os teus contatos aí? Pode ser e-mail, telefone, o que você quiser. Nosso site é ergonleader.com.br. No site, eu convido vocês que têm interesse no assunto a visitar, que lá a gente tem todas as informações. Carol, muito obrigado. Eu fico muito feliz aí, tá, pela tua presença aqui. Espero que você volte outras vezes aí. Obrigado, Kennedy. Bom, Fernaltas, então com os agradecimentos a essa grande profissional, Carolita Vasconcelos, de quem eu sou fã e admirador, nós finalizamos mais um quadro Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.